Amém, irmãos? Senhor Jesus. Jesus é o Senhor? Amém. Estamos todos alegres, irmãos? Amém. Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos numa corrida. Amém? E o Senhor, Ele é o maior interessado em que nós venhamos vencer. Amém? Por isso vamos orar mais um minutinho, irmãos. Liberar o nosso espírito. Pedir ao Senhor que Ele possa passar através de nós. Que essa mensagem a gente possa receber forças do Senhor. Senhor Jesus. 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 Nada de mim mesmo, Pai. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor. Amém. Amém, irmãos. O título dessa semana é Correr para Vencer. Eu creio que todos nós queremos vencer. E todos nós estamos aqui porque nós anseiamos vencer. Amém? Ou tem alguém aqui que não quer vencer? Tem algum irmão aqui que não tem o sentimento de vencer? Senhor Jesus. Irmãos, se nós estamos aqui hoje, o nosso sentimento deve ser que o Senhor nos trouxe para nós vencermos. Às vezes essa palavra do Senhor, ela vem para nós, não é no sentido de nos retrair, mas é no sentido de avançar. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, e nós temos desfrutado do ministério da nova aliança. Senhor Jesus. E esse ministério, irmãos, ele tem como objetivo nos levar à presença de Deus. É somente através de Cristo que nós conseguimos chegar até a presença de Deus. Senhor Jesus, e não é somente nessa era que o Senhor quer que nós venhamos desfrutar dele, mas o Senhor tem preparado algo muito maior para nós, para que na era vindoura também nós venhamos permanecer nesse desfrute com o Senhor, eternamente. Hoje, irmãos, às vezes nós temos algumas limitações, porque talvez nós erramos, nós pecamos, e às vezes a gente se sente longe, ofuscado do Senhor. A gente sente assim, Senhor, eu não consigo tocar, não estou conseguindo tocar no Senhor. Mas, irmãos, o invocar o nome do Senhor, Ele nos dá essa graça, da gente conseguir ter acesso ao Senhor e tocar nele de forma plena, sem nenhuma barreira, sem nenhum muro. Senhor Jesus, na vida da igreja, não existe uma religião. A vida da igreja, ela não é uma religião cheia de doutrinas, cheia de ensinamentos humanos. Mas a vida que opera na igreja é a vida do próprio Cristo. Isso deve ser real em nosso coração. Nós devemos ter esses sentimentos que o que opera na vida da igreja é a vida divina do Senhor. Não é a palavra de um homem, não é um homem que há muitos anos atrás edificou uma igreja para ele, mas é a vida do Senhor, é a igreja do Senhor, Senhor Jesus. E a vontade do Senhor é que nós não venhamos distanciar dele, porque nós estamos numa corrida, certo? E se nós distanciarmos do caminho, o que vai acontecer conosco? Nós vamos tropeçar, cair em situações que talvez nós não vamos nem conseguir levantar. Então por isso nós devemos permanecer na corrida, entender que o Senhor, Ele é o maior interessado em fazer com que venhamos avançar, e não vivermos de forma religiosa, colocando barreiras, colocando ensinamentos humanos para nos impedir do Senhor. O Senhor disse em Jeremias 33:3, invoca-me e eu vou te responder coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Então quando nós vamos começar a ter essa realidade, quando nós invocarmos o nome do Senhor Jesus, começarmos a depender da vida do Senhor. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, em toda a palavra, ela foi deixada para nós como algo, vamos pensar como um menu, de forma que nós não venhamos errar. É um ensinamento vindo do Senhor para nós conseguirmos avançar. Amém? Eu creio, irmãos, que tudo que nós necessitamos
está na palavra. Senhor Jesus. Só que, irmãos, na própria palavra existem várias passagens de irmãos que eles foram religiosos, achando que estavam no Espírito. E às vezes, isso pode acontecer conosco também. Às vezes nós podemos acabar sendo religiosos, não a igreja, o nosso pessoal, colocando regras e doutrinas e achando que isso vai fazer com que nós venhamos avançar. E às vezes nós limitamos o operar do Espírito dentro do nosso coração. Não sei se os irmãos lembram, houve uma passagem em Marcos 10, que havia 2 discípulos com o Senhor. Havia os discípulos e 2 pediram ao Senhor uma cadeira. Falei, Senhor, permita-nos assentar um à sua direita e outro à sua esquerda. Às vezes, pode parecer bom, não, eu vou sentar do lado do Senhor. Mas, nós não podemos ter essa realidade, ter esse viver como uma religião, que eu vou sentar e vou ser visto por todos, vou ser honrado por todos, o meu nome ele vai sobressair, eu vou ser bem visto. Não é assim que deve ser o nosso sentimento. O Senhor nos chamou para correr uma carreira, mas Ele falou que aquele que quiser ser o primeiro tem que ser o último. Vamos ler Mateus 23. Senhor Jesus. Mateus 23, versículo 1. Do 1 ao 7. Amém? Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem os com dedo querem movê-los. Praticam, porém, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Senhor Jesus. Então, irmãos, quem tem esse praticar são os religiosos. O nosso coração deve ser aberto para o Senhor, Ele operar em nós a vontade dEle. E não nós fazermos e seguirmos somente a doutrina humana, o que o mundo tem colocado. Porque o que o mundo coloca é que você tem que ter uma posição. Você tem que ser bem visto pelas pessoas. Você tem que ser aceito. Você tem que saber falar bem. Você não pode ser simples no seu vestir. Eles colocam toda uma norma que você tem que seguir. Mas eles mesmos não cumprem aquilo. Ninguém consegue cumprir essas coisas. Mas o Senhor quer que nós sejamos simples e humildes, seguindo e percorrendo o caminho. Senhor Jesus. Por isso, irmão, nós precisamos abrir o nosso coração. Nós não podemos jamais querer sermos religiosos. Porque, irmãos, enquanto estamos vivendo, nós estamos correndo, certo? E nós não podemos correr de qualquer maneira. Porque o nosso objetivo é cruzar a linha. Só que nós não vamos cruzar essa linha sozinhos. Nós nunca vamos conseguir cruzar a linha sozinho. E às vezes a religião ela me impede de ter comunhão com meu irmão. Porque eu coloco muitos obstáculos, eu coloco N fatores nele, o acuso, o julgo, e isso às vezes me impede de correr. A gente precisa despertar o nosso amor, a gente precisa despertar essa vida que vem do Senhor. Não viver segundo o padrão humano. Senhor Jesus. E o mais rico dessa corrida, que nós somos ajustados, é quando nós estamos correndo. Nós não paramos para ser ajustados. Não é igual um pit stop. Por exemplo, na Fórmula 1, tem um pit stop. E os carros param, eles ajustam ali, abastecem, dá carga, faz todo o ajuste, mas ele volta em desvantagem. Na vida da igreja não é assim. O Senhor,
Ele nos abastece, nos alimenta, no percorrer junto com os irmãos. Por isso nós precisamos amar os irmãos, estar junto com os irmãos, percorrer com os irmãos, para que nós venhamos avançar e ser aperfeiçoados nessa carreira. Por exemplo, às vezes o irmão ele não vem uma semana, aí passa outra semana e ele não vem, aí ele está dando um pit stop, ele está dando uma parada, certo? Mas na terceira, irmãos, talvez ele nem consegue vir. Entendeu, irmãos? Então por isso que nós não podemos parar, nós não podemos querer estacionar e falar assim, não, irmãos, eu vou dar só uma carga, eu vou dar só uma descansada. O Paulo, irmãos, chegou a dizer que ele trabalhava dia e noite por causa do Evangelho, irmãos. Quando nós desfrutamos do Senhor, por mais que nós estejamos cansados, o Senhor, Ele nos dá força. O Senhor, Ele nos encoraja. Às vezes, irmãos, a gente encontra em situações que você fala assim, Senhor, essa semana foi muito turbulenta, foi muito cansativa, e tem a reunião agora à noite, eu vou dar só uma descansadinha, vou só fazer um pit stop. Só que quando você está na sua casa, o seu pit stop é desfrutar de Facebook, televisão, ver vídeo no YouTube, tudo isso. Netflix, esse é o pit stop. Entenderam, irmãos? Porque, na realidade, é a carne que está querendo ser alimentada. E quanto mais você está se enchendo do Espírito, mais ela está se incomodando com você. Por isso nós precisamos matar a nossa carne, irmão. Nós precisamos, de fato, rejeitar as coisas desse mundo. Esse mundo, irmãos, ele não é para nós. Se nós quisermos vivermos nesse mundo, irmãos, nós não conseguiremos continuar correndo, porque nós vamos sempre estar olhando para trás. E o resultado de olhar para trás, ele causa grande dano. Senhor Jesus, vamos ler Romanos 15. Amém? Romanos 15, do versículo 5 ao 6. Romanos 15, versículos 5 a 6. Amém? Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolheis-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Aqui fala, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem como nós termos uma só voz e glorificar o Senhor, se não houver o amor em nós? Se não houver o amor entre nós, irmãos, tem como nós glorificarmos ao Senhor sem o amor? O que fala em João 3,16? Porque Deus, mundo, para que todo, não, mas tenha a vida eterna. Então qual foi o resultado? Deus amou o mundo de tal maneira. E sem nós amarmos os nossos irmãos, tem como nós glorificarmos ao Senhor? Tem como nós termos uma mesma visão? Tem como nós andarmos juntos? E se nós não nos amarmos, nós não conseguimos andar juntos, porque nós vamos ficar nos arranhando. Por isso, irmãos, nós precisamos nos perdoar quando o irmão erra conosco. Se algum irmão errou conosco, irmão, o meu sentimento deve ser de perdoar o irmão. Certo? Ou se eu errei com algum irmão, meu sentimento deve ser de pedir perdão a esse irmão, para que esse amor ele opere em nós. Quando nós nos amamos, o testemunho do Senhor ele é expresso. Uma irmã chegou para um irmão e falou assim: irmão, eu fico maravilhada
surpreendida. Como que vocês têm esse amor entre vocês, todo mundo, o mesmo semblante? Quem quer se expressar? É Cristo, irmãos. Uma pessoa, ela dá um testemunho que olha para a igreja, vê os irmãos ali fora lavando cadeira, trabalhando, feliz, alegre, e ela fala assim, nossa, vocês se amam. Isso é o expressar do Senhor. Isso é o amor de nós com a vida da igreja, com os irmãos. Senhor Jesus. Vamos ler também Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Senhor Jesus. Paulo fala assim, completai a minha alegria, para que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. O nosso sentimento, irmãos, deve de ter o mesmo amor, porque Deus é amor. E se o Senhor ele está expressado em nós, nós temos que amar, irmãos. Nós temos que nos amar. Senhor Jesus, tendo o mesmo sentimento. Irmãos, se nós não amarmos os irmãos, tivermos alguma chateação, alguma rincha, a gente consegue ter o mesmo sentimento? Não, irmãos. Por exemplo, eu estava servindo um serviço de música, aí a Karine chegou e deu um abraço no Gleison. Irmãos, isso é ensaiado? Isso é amor, irmãos. Isso é amor. E apertou. Por quê? Ela abraçou ele de forma pura, amor. E eu pergunto para os irmãos, todos nós conseguimos chegar e abraçar todos os irmãos dessa forma? Ou se nós temos algum receio? Não pode haver receios entre nós. Não pode haver rinchas, mas nós devemos ter o mesmo sentimento. Nós devemos ter uma mesma visão, um mesmo falar, um mesmo pensar. Senhor Jesus, nós não estamos aqui, não é para buscar uma aprovação de um homem, ou estamos? Eu quero ser aprovado pelo Sérgio. O Sérgio tem que me aprovar, né, Sérgio? Você tem que me aprovar. Nós estamos aqui assim, irmãos? Senhor Jesus, os santos, ele tem que me avaliar no final da reunião e falar assim, o irmão estava muito espiritual. É dessa forma, irmãos? É o Senhor quem sonda o nosso coração. Nós não estamos aqui por causa do homem, mas é o Senhor quem nos chamou. E isso deve ser incentivo para nós. Porque não é palavra humana, não é uma boa eloquência que fez eu vir aqui. É o poder do Senhor que me traz. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, vamos ler também do 5 ao 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, e tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Vamos ganhar um pouquinho dessa realidade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós temos o mesmo sentimento? Amém? Senhor Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. O Senhor, ele veio em forma de homem.
Agora eu pergunto para os irmãos, eu quero amar ao Senhor e não quero amar o meu irmão que é homem? Como que o Senhor veio? Em forma de homem, para que nós sejamos como Ele, amando uns aos outros. Irmãos, mas não acha que é fácil? Não é esse amor meloso do mundo. É um amor que vem de Deus. Por isso nós precisamos estar no Espírito, depender do Senhor, invocar o Senhor a todo tempo. Porque às vezes, irmãos, pode haver um conflito, mas eu tenho que depender do Senhor e invocar o Senhor. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Não, perdão, no 7 que ele fala, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Qual que foi a forma que ele tomou aqui? A primeira forma? A forma de servo. Se esvaziar de si, esvaziar sua glória para ser servo. Entende, irmãos? Por isso, irmãos, como nós lemos lá em Mateus 23, quem busca posicionamento, cadeira, quem busca um reconhecimento, são religiosos. O Senhor, Ele quer servos, pessoas que venham servir a Ele e servir os irmãos. Senhor Jesus, e em tudo nessa vida, nós buscamos resultado e benefícios, não é assim? Ou tem algum irmão que faz tudo sem sempre buscar um resultado ou um benefício? Todos nós buscamos algum resultado ou algum benefício, seja em qualquer área da nossa vida. Senhor Jesus, porém, irmãos, o negócio de Deus, a economia de Deus, é o homem. Irmãos, e se eu não multiplico, é porque ainda eu não me incluí no negócio de Deus. Se eu não multiplico, é porque eu ainda não me incluí. Aí o irmão fala assim, não, mas eu não tenho posição para mim. Irmãos, o Senhor, Ele quer incluir todos, e esse é o sentimento do Senhor. Somos nós que nos excluímos. A economia de Deus, ela é para todos, não é para um só. Porque é na religião que busca a cadeira. Tem uma cadeira só que uma pessoa fala e todo mundo tem que obedecer. Senhor Jesus, em toda a unanimidade, precisa ter uma base, pois todos somos diferentes. O Senhor falou que nós temos que ter o mesmo sentimento, termos o mesmo sentir de uns para com os outros. Mas irmãos, como assim? Porque todos nós somos diferentes. Não é assim? Nós temos pensamentos diferentes, temos desejos diferentes. Mas qual deve ser essa realidade? Isso está em Atos 2. Vamos abrir Atos 2. Senhor Jesus. 42 ao 47. 42 ao 47, amém? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tornavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, todos nós somos diferentes, temos pensamentos diferentes, temos criações diferentes, somos educados por pessoas diferentes, só que nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos. Não é na doutrina de um homem. Só que aqui, irmãos, essa doutrina, ela era dos apóstolos, mas ela foi passada à igreja, conforme fala em Efésios 3, que a multiforme sabedoria de Deus foi revelada à igreja.
Amém? Senhor Jesus. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmãos, tem como nós estarmos juntos e ter em comum alguma coisa se nós não expressarmos o nosso amor entre os irmãos? Tem como, irmãos? Senhor Jesus. Não tem como, irmãos. Por quê? O irmão, talvez ele nem vai conseguir ficar perto de mim. Eu sou aquele irmão que só cobra. Eu sou aquele irmão que fico só achando, pensando que o irmão ele tem que ser da forma que eu sou. Ter a realidade que eu tenho e viver como eu vivo. Entende, irmãos? Cada irmão, ele tem um ritmo, ele tem uma experiência de vida. E nós não podemos impor para esses irmãos como nós achamos. Mas é o Senhor quem tem que alinhar ele na corrida. Nós estamos numa corrida, certo? Mas é o Senhor quem tem que alinhar ele. Não somos nós. Porque às vezes nós achamos, irmãos, que estamos alinhando esses irmãos no Espírito, mas nós estamos sendo totalmente almáticos. Cheios de alma. E achando que estamos no Espírito. Às vezes, irmãos, pode até algumas coisas parecerem boas. Por exemplo, em Lucas 9, 51 e 56, irmãos, fala de 2 discípulos de novo. Que eles estavam passando um povoado, e aquele povoado não quis receber eles. E ele falou com o Senhor assim: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu? E consumir todo mundo? Parece bom, não parece, irmão? Usar o poder de Deus, fazer a expressão da glória de Deus, mas não é da nossa forma. O Senhor, ele falou assim, repreendeu e falou assim: vocês não sabem o que vocês fazem. Vocês não sabem de qual espírito vocês são. Às vezes pode parecer muito bom. E aqueles ali eram um povo samaritano, que eles queriam descer fogo. Senhor Jesus, era o povo samaritano. Então vamos ler Lucas 10, do 30 ao 37. Amém? Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo? E quem que o povo estava querendo descer fogo? Os samaritanos. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e o tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Qual que usou de misericórdia aqui, irmãos? O samaritano. E quem que os discípulos queriam descer fogo? Entendeu, irmãos? Às vezes, irmãos, a forma que nós pensamos não é a forma como Deus opera. Às vezes a forma que nós queremos alinhar o irmão não é a forma que Deus ele quer operar. Por isso nós precisamos depender do Senhor. Nós precisamos invocar o Senhor e estar no Espírito. Às vezes ter comunhão com mais irmãos. Por quê? Nós podemos estar sendo totalmente na alma e achando que somos espirituais. E esses mesmos 2 discípulos que pediu para descer fogo, eram os que lá atrás queriam sentar em 2 cadeiras. Se vocês lerem o contexto, vocês vão ver. Entenderam, irmãos? Como que às vezes
ou a pessoa achar que ela está elevada, isso pode comprometer ela. Entende, irmãos? O achar que eu estou sobre uma posição, ou que eu sei algo, irmãos, nós não sabemos nada sem o Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, vamos ler 1 João. 1 João 1, Senhor Jesus. 1 João 1, versículo do 5 ao 7. Amém? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, nós temos o sangue para nos purificar e continuarmos a ter comunhão uns com os outros. Vamos ler o 4 também, capítulo 4. 1 João 4, 19 ao 21. Amém? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Senhor Jesus, irmãos, mediante uma situação dessa, como eu posso odiar a meu irmão e dizer que eu amo ao Senhor? Acusar o irmão, criar uma rincha, falar mal do meu irmão. E aí eu falo, eu amo o Senhor. Senhor Jesus, nós estamos numa corrida. Nós temos que nos ajudar. Nós temos que dar amparo para o irmão que está em necessidade. O irmão que está em dificuldade, encorajar ele. Mas não é deixar de falar a palavra, mas é como falar essa palavra. Porque às vezes a forma que talvez nós falarmos, podemos até matar esse irmão. Senhor Jesus. Irmãos, se eu usar o lado bom da alma, o Senhor ele não vai me aprovar. Em Mateus 7, 21, é clara essa realidade. A pessoa ela usou muito o falar do Senhor, mas foi tudo na alma. Foi tudo como ela quis, como ela achou que deveria ser. Ela fez milagre, fez sinais, curou as pessoas, mas o Senhor não aprovou essa pessoa. Senhor Jesus, porque, irmãos, vamos entender uma coisa. Às vezes nós julgamos certos irmãos, mas só o Senhor sabe realmente a luta que ele passa. Ou talvez a pessoa que vive com ele, ou com ela. Às vezes nós julgamos um irmão, mas talvez nós não sabemos o que realmente ele tem passado. Às vezes nós queremos ser espirituais demais, mas estamos na alma. Nós não amamos o irmão e talvez não chegamos a esse irmão tendo o mesmo pensamento, tentando entender a visão do irmão, procurando ter a realidade que o irmão está vivendo. Dá um exemplo para os irmãos. Se eu passar por um caminho, eu posso falar assim, não, esse caminho foi muito fácil, irmão, eu passei. Mas às vezes o irmão que ele vem, ele pode sentir dificuldade. Ele pode ser limitado. Aí eu só falo assim, não, irmão, é só passar assim. Entendeu? Eu falo assim, só passar assim, só você pular e você passa. Mas se eu chegar para esse irmão e falar assim, irmão, naquele ponto ali, você vai ter esse detalhe. Toma cuidado ali. Vamos pensar que nós estamos atravessando uma ponte. Aquela parte ali é muito escorregadia. Aquela parte o corrimão está podre. Entendeu, irmãos? Eu estou ajudando o irmão. Eu não estou só simplesmente falando, não, irmão, pula.
porque eu já venci aquilo ali, eu estou querendo me achar que já sei. Senhor Jesus. Irmãos, e um exemplo disso, o que acontece? Às vezes o falar do Senhor, ele pode parecer ilógico para nós. Às vezes o Senhor pode falar certas coisas que nós não venhamos entender. Há momento. Não é assim, Ilha? Às vezes pode ser que eu não venha entender a momento. Por exemplo, nós tivemos um exemplo das muralhas de Jericó. O Senhor falou com aquele povo, ó, vocês vão rodear a muralha 7 dias, 6 dias vocês vão só rodear ela, mas no 7º dia vocês vão rodear ela 7 vezes, na 7ª vez, os sacerdotes vão tocar a trombeta e o povo vai gritar, e as muralhas vão cair. Mas eu faço uma pergunta para os irmãos. A voz de um homem faz uma parede derrubar? Por exemplo, um Mineirão, 100 mil pessoas lá, todo mundo gritando, pulando. Já derrubou aquilo lá, irmãos? Os irmãos entendem? Às vezes tem coisas, irmãos, que parecem lógico, mas o Senhor, Ele quer contar conosco. Ele quer que nós tenhamos fé naquilo que Ele fala e venhamos fazer a vontade dEle. Não questionar, Senhor, mas por quê? A minha voz não vai derrubar isso aqui, não. Olha o tamanho dessa parede. Aí uma trombeta vai tocar e... Não, irmãos. É o poder do Senhor. O que nós não podemos duvidar é do poder do Senhor. O que esse poder é capaz. Senhor Jesus, porque uma voz do homem, irmãos, ela não tem poder. Ela não permanece. Mas a voz do Senhor, ela é de eternidade a eternidade. Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos numa caminhada. Mas eu pergunto para os irmãos. Em Jericó, todos tocaram a trombeta? Todos tinham a trombeta? Foram dados para algumas pessoas. Então, o Senhor tem algumas pessoas que o Senhor, Ele coloca a direcionar. Senhor Jesus, irmãos, e por isso, existe um cabeça para que nós não venhamos correr de qualquer jeito. E quem é esse cabeça? Cristo, certo? Cristo, Ele é o cabeça. Cristo, Ele é a cabeça da igreja. O poder que opera na igreja é o poder do Senhor. A palavra que vem sobre a igreja é a palavra do Senhor. Não é uma palavra de um homem, irmãos. Uma palavra de um homem, ela nunca vai operar na vida da igreja. Nunca. Às vezes as pessoas falam assim, você nunca pode falar nunca. Na vida da igreja nós podemos falar. A palavra do homem, ela nunca vai operar. Somente a palavra do Senhor que vai ter realidade na vida da igreja. Um homem, ele pode até permanecer durante um pouco tempo, mas ele vai causar para si mesmo um grande dano. Senhor Jesus, irmãos, e ninguém consegue praticar fora do Espírito. Infelizmente, hoje também nós estamos num mundo de um individualismo. Nós estamos numa corrida. Mas existe um individualismo muito grande na era de hoje. As pessoas, elas pregam isso. O mal, ele prega isso. O mal, ele não quer que as pessoas tenham mais comunhão. Por exemplo, as famílias não sentam mais na mesa para comer. Quando senta, com o celular. A família não senta mais num sofá para conversar. Quando senta, tem o celular. Senhor Jesus, cada um, irmãos, quer fazer o que quer. Cada um quer ser o seu cabeça. E se nós estamos numa corrida, o nosso cabeça tem que ser o Senhor. Nós temos que depender do Senhor. Nós temos que ter essa realidade viva dentro de nós. Senhor Jesus, irmãos, e qual o melhor lugar para nós sermos aperfeiçoados? A vida da igreja. Isso deve ser alegria para nós, irmãos. Eu conheço um irmão, os irmãos provavelmente também conhecem ele, e os irmãos vão lembrar. Esse irmão, quando ele chegou aqui, ele falou assim, irmãos, eu procurava vocês há tanto tempo, onde vocês estavam? Entende, irmãos? Às vezes, tem muitas pessoas procurando, mas eu creio que na hora certa o Senhor vai
Trazer essa pessoa. Por isso que o Senhor quer que nós crescemos mais em amor. Para assim como a irmã deu testemunho, irmão, vocês se amam muito. Assim a pessoa ela vem vir para a reunião e conseguir desfrutar do Senhor. Olhar para cada irmão e ver a expressão do Cristo em nós. Senhor Jesus. E por isso, irmãos, realmente a igreja é o melhor lugar para nós nos aperfeiçoarmos. Fora da igreja nós não vamos conseguir vencer. O irmão pode ir lá fazer um curso de coaching, pode fazer uma faculdade, doutorado, pode fazer tudo. Mas fora da igreja ninguém vence. Fora da vida da igreja ninguém vence. Senhor Jesus. E para vencermos, irmãos, o que nós precisamos? Perdoar os nossos irmãos. Senhor Jesus, porque nós somos imperfeitos ainda, irmãos. Nós temos muitas dificuldades, muitas falhas. E se nós estamos nessa corrida e nós não perdoarmos, não expressarmos esse amor, nós não vamos conseguir avançar com o peso. Vamos ler Mateus 5. Senhor Jesus. Mateus 5, 23 ao 26. Amém? Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Se nós não nos perdoarmos, andarmos pesado, nós não vamos conseguir vencer. Nós vamos ser recolhidos à prisão. Não é isso que fala aqui? Que o adversário vai te acusar? E aí você vai ser recolhido à prisão? Se você não se reconciliar com seu irmão? Irmãos, o Senhor Ele veio para buscar a igreja um corpo. Não é divisível. Não é de forma com divisão. Ele quer um corpo só. Ele não quer um dedo fora do corpo. Ele quer aquele dedo no corpo. Senhor Jesus. E esse deve ser o nosso perguntar: como eu estou andando? Eu vou percorrer toda a minha vida para chegar no fim e ser reprovado? Fiquei vindo e sentando no banco, ouvindo, oh, que palavra, que revelação, que sinal. Nós já temos ganhado a realidade de quem busca revelações e sinais. São religiosos. Senhor Jesus. Por isso, irmão, nós devemos nos encorajar para a gente continuar correndo. Vou dar um exemplo para os irmãos. Às vezes eu posso estar vindo para a vida da igreja e dormindo. A minha mente está dormindo, meu coração está dormindo, estou vindo só com o corpo. É bom? Sim, venha do jeito que está. Mas, irmão, se o irmão está aqui e não está ganhando nada, não se sentiu ainda incluso no negócio de Deus, não está multiplicando, irmão, clame ao Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, ganha meu coração, me faz multiplicar. Irmãos, multiplicar para o Senhor não é você ganhar almas para o Senhor, como as pessoas dizem, eu vou ganhar uma alma para Jesus. Não é isso, irmãos. Mas às vezes o Senhor multiplicar é o Senhor avançar em você e Ele poder contar com você no serviço da igreja. Nem todo mundo consegue pregar. Nem todo mundo consegue evangelizar. Mas às vezes um irmão consegue limpar um banco? Consegue. Às vezes um irmão consegue servir na portaria? Consegue. Ele está se incluindo no negócio de Deus? Está. Ele está multiplicando para Deus? Está. Porque se o irmão limpa um banco e vem um visitante e ele vê tudo organizadinho, ele fala assim, nossa, aqui os irmãos são organizados. Mas se ele vem e vê a cadeira cheia de chiclete, e pega de baixo cheio de chiclete, tudo sujo,
Entende, irmãos? Senhor Jesus. Um outro exemplo. Às vezes, irmãos, por exemplo, serviço de música. Qual tem sido o nosso sentimento? Irmão, o irmão tem alguma dificuldade? Tem algum irmão que está com dificuldade? Vamos orar. Os irmãos lembram de Naamã? Ele era um soldado que para todo mundo ele estava bem. Mas dentro dele o que tinha? Uma lepra. Só ele sabia o que realmente tinha dentro dele. Irmão, e se você não se abrir com os irmãos e ter comunhão, irmão, você vai continuar como Naamã e não vai prosseguir o serviço. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Por isso, irmão, nós podemos conhecer muito, mas se for fora do poder do Espírito, nós não iremos conseguir levar ninguém a Cristo. O Espírito, ele precisa estar à frente. Não adianta nós termos uma palavra elevada, irmãos, se nós não tivermos amor. A igreja em Éfeso e Apocalipse, ela tinha muitas coisas. Mas se eu focar assim, o que faltou nela? O amor. Perdeste o primeiro amor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, e quando alguém te repreender, não retruque, irmão. Vai para o teu quarto e ora. Não é assim que o Senhor fala? Nós ir para o nosso quarto, orarmos em secreto, e o Pai que está em secreto nos recompensará? Ou nós queremos ser aprovados por homens? Se o irmão me repreende, irmãos, mesmo que ele esteja fora do Espírito, qual deve ser o meu sentimento? Orar. Porque se eu for retrucar o irmão, o que vai gerar? Um atrito. E aí o que vai acontecer? Nós vamos estar em desvantagem. E é isso que o adversário ele quer. Que nós estejamos em desvantagem. Então nós estamos na corrida. Se tem um irmão mais à frente ou outro atrás, está certo? Está errado. Nós estamos em desvantagem. Senhor Jesus. E um atleta, irmãos, ele é um vencedor. Ele não pode focar apenas em problemas. Mas a solução que vai o conduzir é o prêmio. A solução que vai conduzir ele é olhar e tem um prêmio. O que nos motiva a avançar é que nós temos o Senhor. Nós temos um prêmio que o Senhor tem prometido para nós. Às vezes nós podemos estar fracos, cansados, mas tem um prêmio. Existe um prêmio. Senhor Jesus. E essa, irmãos, foi a postura de Paulo ao apresentar os Coríntios. Um Cristo rico e maravilhoso. A gente fala do Coríntios de uma forma com muitos problemas. Mas Paulo apresentou para eles a solução. Senhor Jesus. Porque, irmãos, o problema ele está no meu pensamento. Aceitar a repreensão e avançar ou alimentar o que já passou. E por isso, irmãos, muitos ficam no caminho. Porque o Senhor, ele avança. Ele não retroage. Senhor Jesus. E quando o Senhor, ele resolveu um problema, ele já avançou. Se ele trouxe a solução, é porque ele já avançou. E às vezes, a pessoa fica lá remoendo aquele problema. Mas o irmão não podia ter feito isso. Mas o irmão não podia ter falado assim. Mas o irmão... Ou seja, a pessoa ela fica ali, alimentando aquele problema. Vendo todas as coisas negativas naquele problema. E não percebe que o Senhor já avançou. Que o Senhor já trouxe uma solução e já avançou. Aí ela fica naquele problema. Aí isso aí faz o quê? Ela ficar no pit stop. Ficar ali, parada, brigando consigo mesmo. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nós precisamos avançar. E eu pergunto aos irmãos, e qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Reinar através de nós. Não é ter um reino vindouro, é reinar
em vida. Essa é a vontade de Deus. Vamos ler Filipenses 3. Senhor Jesus. Filipenses 3, do 12 ao 14. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Qual foi a realidade de Paulo aqui, irmãos? Avançar. Ele já tinha alcançado o prêmio? Não, mas ele avançava. É a questão do problema. Não ficar remoendo no problema, irmão, mas avançar. Porque o Senhor, quando Ele traz uma realidade, o Senhor, Ele já avançou. Nós precisamos avançar. Nós precisamos continuar. Irmãos, e Ibirité é uma prova de que o Senhor, Ele tem avançado. Certo? Desde que, irmãos, o Senhor confiou a palavra, e através que o Senhor, Ele usa irmãos, Ele vai usar a vida dos irmãos. Amém? Irmãos se posicionaram nessa realidade que o Senhor tem dispensado. E tem transmitido esse encargo para os irmãos. Tem feito reuniões para ajustar. Porque como muitos irmãos sempre falaram, a vida da igreja é tudo espiritual. Mas os irmãos não vivem no espírito e fazem as coisas de forma carnal. E aí a igreja ela fica em desvantagem. Mas graças ao Senhor, irmãos, que o Senhor Ele tem avançado. O Senhor Ele tem trago a solução para nós. Senhor Jesus. E Deus, irmãos, Ele deu essa autoridade a Cristo, certo? E Cristo, irmãos, Ele passou essa autoridade para a igreja. Para o quê? Para resgatar esse mundo. O Senhor deu a Cristo. E Cristo transferiu o poder à igreja. Quem vai restabelecer tudo, irmãos, é o Senhor através da igreja. Mas é através da igreja. Por isso, irmãos, nós devemos ser encorajados, nos sentir contados que o Senhor Ele quer nos usar para fazer tudo novo. Acabar com o maligno. Acabar com essas trevas que existem no mundo. Através da igreja. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nós não podemos dizer assim, não, eu não estou preparado. Irmãos, estar preparado é viver a vida da igreja. Não é você estar na sua casa e falar assim, irmão, hoje eu errei, hoje eu pequei, eu não estou bem, não. Irmãos, é viver a vida da igreja. Perseverar, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo das coisas para trás fico, eu avanço. Se eu ficar remoendo, irmãos, eu não vou avançar. E cada vez mais eu vou retroceder. Senhor Jesus, e ao arrependermos do passado, confessar os nossos pecados e invocar o nome do Senhor, nós recebemos o Filho de Deus e somos salvos. Não é assim que fala em Romanos 10? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós precisamos invocar, mas não, irmãos, invocar de forma religiosa. Por exemplo, às vezes certas pessoas são religiosas, elas fazem sinais, achando que fazer aquilo o tempo todo, passa na frente de um templo e faz um sinal e acha que aquilo vai santificá-la. E às vezes o que acontece? Ela está andando ali, mas a mente dela já está maquinando mal. Ela já está pensando, aquela pessoa da frente eu vou fazer isso, isso e isso, mas ela passa na frente do templo, ela faz um sinal e acha que aquilo está santificando ela. Nós devemos invocar o Senhor com realidade. Senhor Jesus, por mais que nós sejamos mansos na carne, no nosso natural, é bom que sejamos mansos, mas não é essa mansidão que o Senhor quer. O Senhor, Ele não quer o velho homem. É preferível, irmão, você ter um Pedro do que você ter um homem manso, mas que é morno. Entende, irmãos? O Senhor, Ele não quer o nosso velho homem. Ele quer o nosso
novo homem, para nós avançarmos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, irmãos, e o Senhor, mais do que isso, Ele quer um coração simples e humilde, que viva e faça o desejo de Cristo. Por isso, irmãos, nós precisamos livrar dos nossos pesos, as invejas, as contendas, amarguras, divisão, raiva. Se eu tenho raiva de um irmão, preciso me livrar dessa raiva. A fofoca, preciso me livrar dessa fofoca. Senhor Jesus, de participação de mesas de demônios. Senhor Jesus, para conseguirmos correr de forma leve, irmãos. De forma que nós não venhamos ter peso para correr. O Senhor, em Mateus 11, Ele trouxe a solução. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor Jesus, por isso, irmãos, um atleta precisa correr. E pesado, ele não conseguirá. O amor é o elo perfeito. Vamos ler Colossenses 3, nós já estamos finalizando. Colossenses 3. Senhor Jesus. Colossenses 3, 12 e 17. Amém? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Irmãos, esse versículo ele se resume à nossa corrida. Revesti-vos, pois, como eleitos. Nós estamos na corrida, não estamos? Nós somos os eleitos? Somos, irmãos. Senhor Jesus, santos e amados, Senhor Jesus, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Se nós não te perdoarmos, irmãos, nós estaremos pesados e não conseguiremos correr. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor. Irmãos, por isso nós devemos investir no nosso amor. Amar os irmãos, amar a vida da igreja, para que assim venhamos correr. Sem amor, irmãos, não iremos chegar. E teremos de cruzar a linha, e temos que cruzar a linha de chegada. Só que para o Senhor não existe o primeiro, porque Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Então todos têm que chegar juntos, e sem amor nós não conseguiremos. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, vamos ler 1 Coríntios 9, 23 e 24 para finalizarmos. Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e todos proclamar esse versículo? Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade, mas apenas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o Jesus é o Senhor, irmãos. Irmãos, nós temos um tempinho ainda para compartilhar essa palavra. Amém? Senhor Jesus.